Bem, bom dia a todos. Estamos com a turma do S5 Manhã, Parque Ecológico, na disciplina de Saúde Coletiva 4. E hoje iniciamos a discussão sobre a calibração que deve ser realizada em levantamentos epidemiológicos em odontologia. Nós já fizemos um percurso nesse NP2 que tratava da criação de questionários para pesquisas em saúde. Conversamos um pouquinho sobre os levantamentos realizados no Brasil e fizemos isso em 2 blocos. O primeiro dele tratando dos levantamentos de 86, 93, 96 e 2003, e o segundo bloco trazendo informações relacionadas ao levantamento de 2010. É bem importante para as atividades que vão se seguir que vocês peguem aquele material que eu disponibilizei, o link, que trata dos resultados do SB Brasil 2010 e deem uma olhada nesse material. É importante que vocês conheçam quais são as ferramentas utilizadas para a verificação dos índices, né? Como, por exemplo, o CPOD, o índice de estética dental, tá? Que são, logicamente, os parâmetros que são utilizados em levantamentos. E, logicamente, o que é que eles vão averiguar. Hoje, nós tratamos de uma etapa extremamente importante nesses momentos de levantamentos, porque eles garantem uma certa uniformidade entre o entendimento desses índices que são avaliados, para que a gente tenha, numa condição de ampla avaliação, como é o caso brasileiro, uma maior aproximação entre o entendimento daquilo que está sendo avaliado. Então, calibrar, né, é exatamente a gente tentar padronizar certas circunstâncias, e aí, na ocasião, a gente fala de circunstâncias que envolvem exames clínicos, né, em vivo, né, em pessoas. Então, como eu já adiantei, a questão dos levantamentos epidemiológicos normalmente não envolvem só um examinador. É bastante comum, devido ao grande volume de pessoas que são examinadas, que a gente precise de uma série de equipes. Exatamente para que a gente tenha essa uniformidade, uma padronização no melhor nível possível, porque existem realmente dificuldades nisso, é importante que a gente passe por um extenso processo de calibração, né, entendendo que é uma etapa extremamente relevante. Como é praticamente impossível, né, avaliar, fazer essas avaliações de vários índices, amostras grandes, né, em diferentes faixas etárias, por uma única pessoa, por um único cirurgião dentista examinador, a gente organiza a logística desses levantamentos, exatamente utilizando essas equipes que eu falei para vocês, que normalmente são compostas por um examinador e por um anotador, né? E aí a gente precisa realmente de momentos prévios ao levantamento propriamente dito, em que a gente possa alinhar o pensamento dessas pessoas, considerando muitas vezes que elas vêm de escolas diferentes, né? Têm entendimento sobre as doenças bucais de forma diferente. Então, se nós deixássemos as pessoas examinar de forma que não passasse por esse momento, a gente teria aí uma discrepância muito considerável em relação ao entendimento desses índices que são avaliados, né? Então, a gente passa exatamente para garantir essa uniformidade o máximo possível. Então, como a gente tem normalmente, dependendo do espectro aí, né, da amplitude dos levantamentos, uma série de índices que são utilizados, né, para as avaliações, existe uma certa subjetividade ao exame desses tecidos bucais, né, sejam eles condições relacionadas à cárie dentária ou, por exemplo, condições relacionadas a doenças periodontais, a doenças oclusais, a percepção, inclusive, de fluorose, que é o que normalmente nós avaliamos nesses levantamentos, existe uma certa subjetividade ao entendimento desses, no caso, dessas condições. Então, para que a gente tenha uma boa reprodutibilidade das observações, a gente passa pelo momento de calibração.
Então, o objetivo da calibração, os objetivos, na verdade, nós podemos sinalizar como mais importantes esses três que nós trazemos para vocês, que seriam assegurar a interpretação, entendimento e aplicação dos critérios nas condições que são observadas e necessitam de registro, assegurar que cada examinador ele consiga repetir a sua avaliação ao longo do tempo de uma forma consistente, porque o que acontece, gente, é que nós mesmos tendemos a fazer avaliações distintas, né, sobre a mesma condição ao longo do tempo. Então, é importante que a gente consiga, mesmo com o tempo passando, consiga examinar do mesmo jeito, né, dentro do mesmo padrão. E aí, outro objetivo é que a gente tente diminuir a variação de entendimento desses índices entre as equipes e os avaliadores existentes. Para que a gente faça uma calibração, um processo de calibração realmente consistente, nós precisamos passar por algumas etapas. Essas etapas devem ser planejadas com bastante antecedência do cronograma das atividades efetivas relacionadas ao levantamento. Então, nessa figura, nós temos o percurso que normalmente é utilizado em relação a um levantamento epidemiológico, e aí esse levantamento seria um levantamento, por exemplo, de Fortaleza, por isso que tem a Comissão de Ética da UFC e da Secretaria Municipal, né, de Saúde, de Educação, aliás, a SME. E aí, apesar de a gente ter o exemplo de Fortaleza, são exatamente esses passos que em levantamentos maiores a gente também utiliza. Então, para fazer um levantamento relacionado à saúde bucal, logicamente é importante elaborar um projeto e fazer a previsão de orçamento relacionado à logística desse projeto, né? Quem seriam os envolvidos, quanto se gastaria, porque a gente tem aí uma série de necessidades específicas dos levantamentos em relação ao material utilizado nos exames, né? Propriamente EPIs, recursos humanos, impressos. Então, a gente tem que pensar que não é de qualquer jeito, a gente precisa de uma organização bastante rígida para que tudo dê certo. E aí, com o projeto elaborado, o orçamento descrito, o cronograma, também como um projeto de pesquisa que a gente normalmente faz, a gente precisa de submissão e, logicamente, a aprovação dos comitês de ética envolvidos com aquela pesquisa. No caso, se um levantamento está sendo feito em Fortaleza, que estava sendo feito, a submissão foi feita aos comitês da Universidade Federal do Ceará e, logicamente, com conhecimento, né, e no caso, ciência da Secretaria Municipal de Saúde, já que os exames seriam realizados em escolares, tá? Nesse momento também é feito contato com as autoridades, né, as instituições participantes, né, as escolas que estariam previstas pela amostra a ser avaliada. Os profissionais da rede são selecionados para que sejam capacitados, né? Imagine em Fortaleza que se tem mais de 200 cirurgiões dentistas. A gente vai ter uma parte desses profissionais sendo direcionado para as ações relativas ao levantamento. Normalmente não são todos, né? Depende do tamanho da amostra a ser avaliada e uma série de outras condições. O material de promoção de saúde deve ser adquirido, a exemplo de que as crianças vão participar de um levantamento de alguns exames e elas precisam também de uma série de orientações. As escolas são sorteadas e o termo de consentimento livre e esclarecido é direcionado aos pais das crianças que irão participar, de forma que a gente tenha um levantamento que esteja dentro dos princípios éticos de pesquisa científica. Os levantamentos, em suma, nada mais são do que avaliações também com cunho científico, tá? E precisam do consentimento dos responsáveis pelos escolares. Antes da coleta de dados propriamente dita, que é o momento em que a gente faz para valer, digamos assim, o levantamento
em saúde bucal de escolares, a gente tem esse momento que a gente está discutindo agora, que é o momento de calibração, em que aqueles profissionais que são selecionados, eles vão ser, no caso, capacitados para que eles tenham consistência na próxima etapa. Tá? Então, a calibração, ela é um momento anterior à coleta de dados propriamente dita. Dois conceitos são importantes quando a gente fala de calibração, e vocês vão ouvir bastante falar sobre eles. O primeiro deles diz respeito à calibração interexaminador, e o segundo diz respeito à calibração intraexaminador. Como a calibração tem como objetivo a gente conseguir consistência ao longo do tempo em relação aos exames, quando a gente fala de calibração interexaminador, é exatamente a avaliação dos dados comparados entre os examinadores, examinador A e examinador B, examinando o mesmo grupo de indivíduos. E aí a gente tem que verificar o maior número de consistências entre esses examinadores. A calibração intraexaminador, alguém saberia dizer como é que ela acontece? Podem liberar o áudio. Socorro, tem alguém? Como é que a gente verifica a calibração intraexaminador? Eles verificam os resultados entre eles mesmos. Como? Podem pegar pesquisas, levantamentos anteriores desse examinador e Qual? conferir. Será que se a gente pegar algum levantamento, será que o levantamento é frequente? Será que ele já fez? Será que não faz muito tempo? Eles podem, professora, fazer essa calibração na aplicação do teste quando eles estão fazendo a validação do questionário. Eu pergunto para vocês, a calibração inter, ela acontece em momentos distintos da calibração intra? Acho que não. Muito bem. A calibração intra, gente, diz respeito a esse teste que é realizado com o examinador em 2 momentos, certo? Então, enquanto a gente realiza a calibração inter, ao mesmo tempo, normalmente a gente faz a calibração intra. Vamos supor que a gente precise avaliar um número de 100 crianças. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar as equipes, normalmente em grupos para cada 5 equipes, 5 crianças são avaliadas ao mesmo tempo. E aí é avaliada essa consistência entre as equipes, né? E a gente faz depois uma segunda rodada de avaliação desse examinador com um período mais distante. Em média, a gente pode fazer essa calibração com 2 semanas. Eu examinei hoje, né, junto com a minha equipe, que está fazendo também a avaliação. A gente tem uma avaliação inter naquele momento, e daqui a 2 semanas a gente repete aquele grupo de avaliados, certo? Então, a calibração intra, ela acontece em 2 momentos distintos, tá certo? Em que o momento A eu verifico a primeira vez, 2 semanas depois, ou pode ser mais extenso, a gente verifica a segunda vez, tá? E aí a gente verifica a consistência da avaliadora A ao longo do tempo, certo? A gente quer saber como ela vai verificar com as mesmas crianças, né? A gente quer ver ao longo do tempo se a gente vai repetir, tá? Então, calibração inter, só lembrando, entre 2 avaliadores distintos, e a calibração intra é a avaliação feita com aquele examinador em 2 momentos. Tranquilo? Só lembrando que aquela figura que nós mostramos a respeito do percurso, ela prevê a calibração como um momento anterior, né,
execução, né, da avaliação do levantamento oficial, certo? Então, a gente vai resgatar aquela parte da figura e vai encaixar bem aqui nessa que eu estou mostrando para vocês. Na fase de calibração, a gente tem alguns momentos específicos, certo? Que é importante a gente conhecer. Seriam as fases relacionadas à preparação da calibração, né? A parte de calibração teórica, tá? A calibração prática, que a gente faz a avaliação por idade, a calibração para verificação do coeficiente kappa, tá? A discussão e o relatório final relacionados a essa fase, certo? Então, das fases que a gente viu, a gente recortou a fase de calibração e ela tem fases que são próprias desse processo, certo? Eu vou compartilhar com vocês, inclusive, a calibração de 2010. Eu não me lembro se o que eu incluí lá já foi a calibração de 2010. Mas para fins avaliativos, né, esse documento da calibração de 2010, ele vai ser o suficiente para vocês realizarem a prova, tá certo? Então é importante terminar a aula, fazer esse estudo para a aula seguinte a gente dar continuidade. Tranquilo? Então nós temos 6 fases relacionadas a propriamente a calibração de examinadores. Essa operacionalização, que vai ter como fase inicial a preparação, diz respeito aos contatos com as instituições em que nós vamos atuar, certo? Gente, a logística é muito grande. Parte da minha tese de doutorado, a gente fazia avaliação em escolares. E aí, a gente precisa ter realmente uma organização extrema, porque as instituições têm dinâmicas próprias, né? As crianças têm horário para chegar, têm horário de lanche. Então, assim, a gente tem que se organizar para essa rotina escolar ser a menos impactada possível, exatamente para que a gente tenha, no caso, também o auxílio da escola, né? A simpatia, digamos assim, da escola, e a gente não atrapalhe muito a rotina de lá. Pode ser feito em outros locais? Podem ser outros espaços sociais, como no caso de crianças menores, as creches ou os centros de saúde. E tudo isso a gente tem que prever quando a gente inicia o nosso trabalho, certo? Então, a gente tem que fazer os contatos com as instituições, verificar qual é a rotina daquele espaço, como é que a gente vai se organizar num local que seja adequado aos exames, né? Normalmente um local que tenha luz natural, né? Que as crianças possam ser dispostas de forma organizada, que elas não venham atrapalhar outras crianças, né? E aí, nesse momento, além de contactar, a gente vai organizar, né, a logística exatamente dos momentos posteriores da calibração. A gente prepara manuais instrutivos para as equipes. É muito importante que a gente tenha documentos orientadores, formais, registrados, porque muitas vezes são muitos índices a serem avaliados. Então, as equipes que vão trabalhar, elas precisam realmente ter um documento, um manual que seja orientador, certo? Então, a gente vai ter um momento em que a gente precisa parar para pensar realmente a logística e iniciar a preparação propriamente da equipe. Posteriormente a essa fase, né, de organização desse espaço, a gente precisa preparar as equipes em relação à exposição teórica do que vai ser avaliado. Então, aqui nas imagens, vocês podem ver, inclusive, a professora Janaína, a professora Kátia, preparando cirurgiões dentistas das equipes de saúde bucal do município de Fortaleza em relação aos propósitos dessa avaliação, desse levantamento, né? Mostrando quais seriam os índices a serem avaliados, quais seriam os códigos e os critérios usados para cada avaliação, né? Então, nesse momento, é super importante que
as equipes sejam organizadas para passar realmente por um momento de apresentação desse material, em que a utilização de slides, né, conteúdo realmente formal, seja facilitado, tá? É importante também que os profissionais já tenham feito leitura prévia do manual do levantamento, para eles entenderem, né, como é que vai ser essa logística e o que é que vai ser avaliado. Então, fazendo essa leitura prévia, esse momento seria um momento de esclarecer as dúvidas também relacionadas à execução das etapas do levantamento, certo? Então, antes da calibração propriamente dita, a gente tem um momento em que são expostas, né? São expostos os índices, os códigos e os critérios que vão ser utilizados na avaliação. Depois desse momento em que os examinadores, eles passam por um momento de esclarecimento, de discussão teórica, posteriormente, eles vão fazer essa discussão dessas condições na boca de avaliados, de crianças que, em teoria, passariam pelo exame, já que possivelmente elas não compõem a amostra final, certo? Então, o examinador e o anotador vão discutir, nesse momento, entre si, os achados clínicos. Como é que isso se apresenta na boca, né? Nessas condições, o que é que a gente vai considerar? Então, essa fase de discussão prática é a fase que a gente quer assimilar de maneira uniforme todos os critérios que foram estudados, tá certo? Então, passamos pelo momento de organização, de discussão teórica e, posteriormente, passamos para a discussão prática. O Zoom finaliza aqui para mim a cada 40 minutos, ele está pertinho de finalizar. A gente dá o break aqui e continua com o próximo link, tá certo?